Boa noite a todos. Estamos iniciando a nossa live da Matra Convida. Vamos aqui esperando o nosso convidado, Augusto César. Augusto, deixa eu chamá-lo. Augusto. Vamos convidá-lo. Obrigado, Carolina. Obrigado, pessoal que está entrando. Todos tenhamos uma boa live. Foi solicitado. Boa noite, doutor Augusto César. Boa noite, meu querido amigo Alain. Prazer em revê-lo. Prazer também, Augusto. Prazer em recebê-lo na nosso projeto A Matra Convida, da Associação dos Magistrados do TRT 19. Muito prazer estar aqui contigo. Esperando nossos convidados entrarem um pouco, Augusto, enquanto Claro. nossos seguidores estão ainda sendo notificados, e vamos conversando aqui a respeito dessa live, o que você espera dela. Eu tenho certeza que irei aprender muito hoje. Eu sei que eu sou o convidado para falar, mas, enfim, estar com você, né, seja num ambiente presencial ou virtual como esse, é sempre uma oportunidade de aprendizado. Eu estimo muito, né, como amigo, como colega que fomos do doutorado, e aprendo muito com você, Alan. Muito honrado de participar dessa live hoje. Tá bom, muito obrigado a você, Augusto, e ter aceitado esse convite. Para quem não conhece, Augusto César Leite Rezende é promotor de justiça, Estado de Sergipe, ele é professor da UNIT, Universidade de Tiradentes, é também doutor em Direito pela PUC do Rio Grande do Sul, Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, é mestre em Direito Econômico e Socioambiental pela PUC do Paraná, tem especialização também em Direito Público pela Universidade Sul de Santa Catarina e também é muito atuante nessa área, né, Augusto, socioambiental. E é um Sim. prazer recebê-lo aqui. O projeto A Matra Convida, Augusto, é um projeto nosso que tem a Matra convida, a vida de viver, que eu sempre falo, e a vida, e convida pessoas ilustres, tanto da nossa comunidade como do Brasil inteiro. E nós vamos falar hoje sobre o sistema interamericano dos direitos humanos, no caso a proteção internacional dos direitos humanos, que é um tema, Augusto, que ele é caro. E nós temos um público também eclético, Augusto, não só de pessoas que fazem direito, mas pessoas, os nossos amigos de Salvador, do Paraná, de São Paulo, de Pernambuco, do estado do Ceará, eles vão entrando e vão nos acompanhando nessa live. Então, Augusto, eu tenho que Maravilha. fazer uma promessa a eles. E que promessa nós podemos fazer, meu querido amigo, para que eles possam compreender esse tema tão relevante assim da cultura internacional? Veja, meu querido amigo Alan, a promessa que eu posso fazer é trazer, né, informações, né, sobre o funcionamento, a estrutura do sistema interamericano de direitos humanos numa linguagem, vamos dizer, mais acessível, né, a quem não é da área jurídica e a quem for da área jurídica que não tem ainda tido um contato, né, mais próximo, né, sobre o sistema interamericano de direitos humanos. É um tema ainda pouco estudado no Brasil, né, poucas universidades dão atenção especial nos seus cursos de graduação, diferentemente da Universidade de Tiradentes. Né, a Universidade de Tiradentes hoje conta com uma disciplina chamada Direitos Humanos e Fundamentais, onde nós tratamos, dentre outros assuntos, obviamente, né, fazemos esse recorte do funcionamento do sistema interamericano de direitos humanos. Alguns programas de pós-graduação, estrito sensu, trabalham também com a temática, mas eu diria, meu querido amigo, eu diria que na prática forense é um tema ainda desconhecido. É um tema desconhecido, é um tema um tanto quanto, não diria negligenciado pelos atores jurídicos, né? Mas eles não dão a devida atenção, né, a possíveis impactos
né, que o sistema interamericano de direitos humanos pode produzir, tanto na criação do nosso direito, mas, sobretudo, na interpretação e aplicação do direito brasileiro, do direito doméstico. É cada vez mais intenso, é cada vez mais forte, né, os diálogos de cortes nacionais com cortes internacionais, sobretudo de proteção dos direitos humanos. E a gente tem visto aqui o acolá, principalmente hoje em dia no Supremo Tribunal Federal, um diálogo um tanto quanto mais próximo. Mas isso não é algo ainda culturalmente difundido, né, na prática forense. Mas esperamos, né, meu querido amigo Alan, a partir da discussão do tema, do trabalho do tema nas universidades, nos programas de pós-graduação, que a médio prazo a gente consiga reverter isso e criar uma cultura, não de monólogo, mas de diálogo em termos de direitos humanos, de proteção dos direitos humanos. Certo. Muito obrigado por essa introdução. Vamos começar a refletir sobre esse tema, Augusto, que é muito denso. Nós temos esse compromisso de passar essas reflexões aos nossos seguidores, nossos convidados. Então, o primeiro ponto que eu considero chave, Augusto, é sobre a contradição, vamos dizer assim, os mitos que existem sobre os direitos humanos. Se a gente não trabalhar, desmistificar alguma coisa sobre direitos humanos, para que a gente possa seguir na reflexão. Eu digo isso porque quando a gente pensa em direitos humanos, eles sempre nasceram sobre vamos dizer assim, uma força contraditória, um princípio de força contraditória. Porque, por exemplo, quando a França pensava em liberdade, igualdade e fraternidade, ela para eles, os direitos humanos para eles, eles tinham uma colônia aqui de escravistas. Então, hoje, se a gente leva para esse tema hoje, quando a gente pensa em direitos humanos, a gente pensa assim, olha, os direitos humanos são direitos de transgressores da lei, são direitos de bandidos. Não se pensa em direitos humanos das vítimas. Então, a gente precisa, Augusto, em primeiro lugar, que você nos fale sobre como desmistificar isso. Dizer que os direitos humanos das vítimas e o sistema interamericano dos direitos humanos tem a preocupação com as vítimas também, para que a gente entenda esse problema, para a gente partir, olha, os direitos humanos só são de transgressores da lei, de bandidos, ou direitos humanos das vítimas? É interessante, meu querido amigo, essa sua provocação, essa sua indagação, porque é uma má compreensão quase que generalizada aqui no Brasil do que seriam direitos humanos, né? No fundo, os direitos humanos eles servem, inclusive, para discurso, como discurso de violação de direitos humanos. Eu posso trazer aqui alguns exemplos dos últimos 20 anos, das guerras que foram empreendidas por algumas grandes nações, né, em nome dos direitos humanos, né? Então, se invade países, né, explodem casas, matam-se civis, em nome dos direitos humanos. Outra questão também, um tanto quanto desvirtuada aqui no Brasil, é essa conversa, que parece mais uma conversa de botequim, com perdão aí dessa linguagem coloquial, de falar em direitos humanos de bandidos, direitos humanos das vítimas, os direitos humanos, meu querido amigo Alan. Os direitos humanos, a professora Flávia Pelvezan, ela tem uma frase, uma afirmação que me marcou muito, né? Ela diz que a essência dos direitos humanos é proteger e promover a dignidade humana e prevenir o sofrimento humano, de modo que todos nós seres humanos, sejamos tratados com igual consideração e respeito profundo. E digo mais, né? A professora Flávia diz mais, os direitos humanos funcionam como uma espécie de contrapoder, um contrapoder contra as arbitrariedades praticadas pelo Estado, mas não só pelo Estado, pelo setor privado, principalmente numa época em que vivemos atualmente de vigilância, né, e de coleta de dados indiscriminados, dados pessoais indiscriminados, que colocam em risco a nossa autonomia, a nossa personalidade, a nossa individualidade, a nossa liberdade, a igualdade, etc. Enfim, nós temos também, então, ameaças que vêm, né, do setor privado e também da esfera doméstica, né? A pandemia mostrou, em razão da pandemia, melhor dizendo, né, houve um aumento
considerável, por exemplo, de casos de violência doméstica, feminicídios, etc. Então, a violação de direitos humanos, ela ocorre, ela advém, né, dessas três esferas, do Estado, do setor privado e de dentro de casa. E digo mais, os direitos humanos, eles protegem a pessoa humana. Nós temos que pensar nos direitos humanos tendo como titularidade a pessoa humana, seja ela autora ou vítima de um ilícito penal. Tá? Então, veja, e falar em sistema interamericano de direitos humanos é essencialmente falar em vítimas de violações de direitos humanos. Seja aquele cidadão que foi executado por um agente do Estado, seja a mulher que foi estuprada pelo seu marido ou mesmo por um agente do Estado, né? Sejam as pessoas ou crianças que são submetidas a trabalhos escravos, trabalho infantil. Exatamente. E nós temos, então, que pensar o indivíduo, o ser humano, como vítima dos direitos humanos, como aquele que sofre a violência, como aquele que tem o seu direito, seja ele o direito à vida, aqui falar genericamente, o direito à vida, liberdade de expressão, liberdade de locomoção, a própria liberdade de expressão, tanto quanto ameaçada, a sua privacidade ameaçada, como eu disse há pouco, nessa era, né, de vigilância, né, de inteligência artificial, internet das coisas, big data, etc., seja aquele também que é réu em um processo, né, tocado, vamos dizer dessa forma, pelo Estado, que tem eventualmente, as suas garantias processuais, judiciais violados. Né? Então, mesmo essas pessoas que tenham cometido os crimes mais bárbaros possíveis, eles têm direito a um piso protetivo mínimo, que são os direitos humanos. Essencialmente, não exclusivamente, mas essencialmente, os direitos e as garantias judiciais. Ser julgado por um juiz imparcial, observar contraditório, ampla defesa, duplo grau de jurisdição, etc. Então, nós precisamos parar aqui no Brasil, definitivamente, desse discurso que não nos leva a lugar nenhum, ao contrário, né? Desestabiliza, desacredita um discurso de empoderamento, de fortalecimento, vamos dizer dessa forma, dos direitos humanos. Os direitos humanos, eles servem para proteger o ser humano, seja ele quem for. E falar em sistema interamericano de direitos humanos é falar de proteger a vítima. Seja, repito eu, desde a pessoa executada por um agente do Estado, até mesmo um latrocínio, um homicídio, um estuprador, que tem que ter os seus direitos judiciais, as suas garantias judiciais asseguradas, implementadas dentro de um processo judicial, democrático, justo, imparcial, etc. Então, é isso. Infelizmente, no Brasil, né, a polaridade, inclusive a polaridade ideológica, política, enfim, contribui bastante para esse, como poderia dizer, né, essa... Não. Exatamente. E atrapalha, isso atrapalha a construção de um Estado efetivamente vocacionado ou que pensa em construir uma proteção, principalmente dos mais vulneráveis, né? Principalmente das minorias socialmente excluídas. É importante que isso seja dito também. Mas, enfim, espero que eu tenha... Respondeu bem, Augusto, é isso mesmo. Para quem chegou agora, Augusto estava respondendo, fazendo uma reflexão, e as pessoas também, os nossos convidados, gostaram muito da sua abordagem, e por que desmistificar essa tendência atual de dizer que direitos humanos é apenas de transgressores da lei, de bandidos. Não, direitos humanos são de vítimas, especialmente de vítimas. E o sistema interamericano, Augusto, se me lembro, e você tem algum exemplo, ela manda apoiar as vítimas, manda reparar os danos, manda o Estado fazer algo pelas vítimas. Então a gente tem que ter essa certeza, não é, Augusto? Um ponto que você trouxe aí, que é passando desapercebido, um pecado que eu ia cometer. Por exemplo, o Brasil foi condenado num caso Favela Nova Brasília, um caso em que houve 2 incursões policiais com execuções sumárias, isso demonstrado pericialmente, o estupro de 2 mulheres praticadas por agentes do Estado. E na sentença condenatória, por exemplo,
a Corte Interamericana de Direitos Humanos determinou que o Brasil fizesse modificações na sua legislação processual penal para garantir a efetiva participação das vítimas, tanto na fase de investigação como na fase processual. Há em tramitação um projeto de lei no Congresso Nacional para cumprir com essa obrigação determinada pela Corte Interamericana de Direitos Humanos, mas o Conselho Nacional do Ministério Público já alterou a resolução que regulamentou o processo investigatório criminal por parte do Ministério Público, assegurando a participação efetiva das vítimas na fase de investigação feita pelo Ministério Público. Então, assim, nós temos esse é apenas um exemplo, né, onde há uma preocupação real com vítimas. Né? Olha aí, a gente está falando em vítimas. Em relação também aos casos envolvendo a ditadura militar lá, enfim, dos anos 60, 70 e 80, né? O Brasil ele foi condenado a investigar, processar e punir criminalmente os autores, né, de desaparecimentos forçados, execuções sumárias, etc. Então, há uma preocupação, sim, com essas vítimas. E como eu disse no início da minha fala, pensar em sistema interamericano de direitos humanos é pensar essencialmente nas vítimas. Quais vítimas? Naquela pessoa que teve os seus direitos humanos violados, seja por parte do Estado, da esfera privada ou da esfera domiciliar. Evidentemente, aqui eu não quero cometer nenhuma heresia, evidentemente a gente pode falar isso mais lá na frente, que particulares, seres humanos, né, enfim, a pessoa física, ela não é processada e julgada perante a corte, só o Estado. Mas um ato de um particular pode ensejar a responsabilidade internacional do Estado por violação de direitos humanos. De quem? Das vítimas. Então, entendeu? Infelizmente, é um discurso mal utilizado aqui no Brasil, que mais atrapalha a proteção dos direitos humanos do que qualquer outra coisa. E também, Augusto, eu já vi esse assunto sobre direitos humanos ser discutido até nas universidades, de bandidos, por exemplo. Tem de provas de mestrado e doutorado falando sobre isso também. Augusto, é uma excelente resposta. E vamos seguir um outro pilar quando se fala de direitos humanos, para a gente fazer uma força aqui antes de entrar no sistema interamericano e algumas particularidades. É sobre o sistema interamericano de direitos humanos, um sistema regional aqui, né? Augusto, na América, como tem na África, como tem o sistema europeu, etc. Então, desde X anos, vamos subir, desde 48, salvo melhor lembrança, tem sido confeccionados as convenções, os protocolos, os acordos, e são ratificados pelo Brasil. E nós percebemos que os países que ratificam, os países são aqueles países que um regime democrático. Então a gente vê uma relação entre a democracia e os direitos humanos. Eu queria que você falasse sobre isso, porque nós vivemos uma tensão política hoje no Brasil, sobre será que vai haver alguma ruptura institucional? As mídias falam sobre isso e nos preocupa essa situação sobre os direitos humanos e a democracia. Porque, Augusto, salvo melhor lembrança dos doutos, eles falam que a democracia é um regime caro, realmente, mas é um regime que é o único regime que permite um acordo para que as partes que pensam diferentes possam prosseguir, que têm interesses diferentes, possam prosseguir. Por isso que eu queria que você falasse, nos desse uma reflexão aos nossos convidados sobre a relação entre direitos humanos e democracia. Maravilha. Veja, quando a gente pensa em proteção internacional dos direitos humanos, claro, vem à nossa mente, né, os horrores da Segunda Guerra Mundial e tal, mas se a gente pensar com um cuidado maior, com uma lente adequada, nós vamos ver que a proteção da pessoa humana, ela ganha força, vamos dizer dessa forma, ali no final do século XVIII, com o constitucionalismo. É importante a gente falar, quando se fala em proteção da pessoa humana, nós não podemos deixar de lado a ideia do constitucionalismo. O que é o constitucionalismo? O constitucionalismo é um movimento, né, um movimento que é social, político, cultural, que surge, né, ali no século XVIII, com o objetivo único
de controlar, àquela época, controlar, limitar o poder do Estado em prol do indivíduo. Então, a ideia, a essência do constitucionalismo era isso. Então, controlar o Estado, um Estado absoluto francês, ali o Estado despótico, na verdade, do século XVIII, o Estado absoluto no século XVII, o Estado de polícia na Alemanha, então visava-se controlar o Estado despótico francês, o Estado de polícia alemão, que eram estados autoritários, olha só, estados autoritários, estados que interviam demasiadamente, arbitrariamente na esfera privada e na propriedade das pessoas, e esse movimento, constitucionalismo, surge para controlar, né, o poder do Estado, controlar, eu digo sempre, domesticar o Leviatã. Né? Através do quê? De um tripé, e é um tripé mesmo, que se uma dessas bases, e toda a arquitetura do constitucionalismo também cai, que é esse tripé é formado pelo Estado de Direito, e claro que a ideia de Estado de Direito do século XVIII para o século XXI teve uma metamorfose, obviamente, democracia e direitos da pessoa humana. É claro que naquela época ainda não se falava terminologicamente ainda em direitos fundamentais e direitos humanos, mas essencialmente direitos do homem, numa pegada ainda justnaturalista. Então nós temos um tripé. Então esse tripé, ele é interconectado e interdependente. Trago aqui, faço uma alusão aqui aos ensinamentos do Capra, né, para falar da relação do homem com a natureza. É isso. Em relação ao constitucionalismo, esse tripé necessário para controlar o poder do Estado é interdependente. Há uma interdependência entre democracia, Estado de Direito e direitos da pessoa humana. Num linguajar do século XXI, direitos fundamentais e direitos humanos, eu que abraço essa dicotomia, né, difundida no Brasil pelo professor Ingo. Bom, então não há como se falar em proteção dos direitos humanos em estados autoritários. O autoritarismo estatal é uma ameaça aos direitos humanos, é uma ameaça à liberdade de expressão. E quando você controla a liberdade de expressão, você acaba afetando o diálogo entre cidadãos, que é da essência da democracia. A gente não pode pensar a democracia, assim penso eu, nós não podemos enxergar a democracia apenas como bom funcionamento, não um bom funcionamento, mas como funcionamento do parlamento. Claro, ali se exerce a democracia também. Ali estão os nossos representantes que, em nosso nome, decidem, né, as coisas, os rumos, né, políticos do país. E diria até jurídicos também, porque do parlamento que advém as normas jurídicas, etc. Mas democracia também se exerce fora do parlamento, através do diálogo, da construção da opinião pública. Tanto é verdade que a liberdade de expressão não consiste apenas na nossa prerrogativa, no nosso direito de expressar ou fazer circular as nossas ideias, mas acessar a informação. E o autoritarismo, ele morre de medo da liberdade de expressão. Ele quer controlar as ideias que circulam entre as pessoas. Controla redes sociais, que hoje é uma fonte de difusão e de difusão de ideias, embora existam também, esse é um grande problema também do século XXI, das usinas de fake news que desinformam e acaba afetando negativamente a opinião pública, enfim. Tá? Então, meu colega, meu amigo Alan, é isso. Não há que se falar em democracia sem direitos humanos e vice-versa. Não há uma proteção efetiva a não ser um mero discurso em um ambiente que não seja democrático, mas autoritário. E, enfim, qualquer lampejo de autoritarismo é um risco que precisa ser cortado pela raiz. Excelente reflexão, Augusto. É isso mesmo. Nós temos que trabalhar pela democracia. Foi duramente conquistada e nós temos que insistir que ela, apesar de cara, de ter esse problema de talvez uma vagareza, vamos dizer assim, ela funciona para resolver esses conflitos de interesses. E só para lembrar, nós estamos falamos do primeiro ponto, sobre a relação de direitos humanos e direito também de vítimas, essencialmente, agora direito da relação da democracia com os direitos humanos. Mas o terceiro ponto, Augusto, que é também que eu considero importante, é quando se fala em direitos humanos, Augusto, se fala só em direitos humanos e os deveres humanos. Cadê eles?
Não se fala em deveres humanos. Por que não se fala? Olha, tem dever humano, dever com a família, É, com a comunidade, com a claro. humanidade. Nós temos deveres humanos. E os pactos, as convenções, trabalham com esses direitos humanos, mas a gente também tem que ver esse lado, essa correlação com os deveres. Você pode nos dizer assim, por que isso? Como a gente pode perceber essa correlação com os deveres humanos que nós devemos ter? É, claro. Acredito, né, que os deveres fundamentais ficaram um tanto quanto esquecidos porque nós vivemos, né, há 70 e poucos anos atrás, aqueles horrores da Segunda Guerra Mundial, então foi um período de afirmação de direitos mesmo, né? Então, o que se queria era a proteção, né, de direitos da pessoa humana. No entanto, nós não podemos nos esquecer, principalmente diante da complexidade dos dias atuais, e é esse o termo correto que eu uso, complexidade dos dias atuais, os problemas que se apresentam na sociedade atualmente, são problemas complexos, que falar apenas em direitos para solucioná-los não resolverá a questão, não resolverá o problema. Precisaremos falar em deveres. E quando a gente fala em deveres, nós podemos pensar em deveres a partir de duas perspectivas. Uma perspectiva a partir dos próprios direitos humanos e os direitos fundamentais, portanto, falar em eficácia horizontal dos direitos humanos e dos direitos fundamentais, no sentido de que estes direitos, apesar de concebidos lá no final do século XVIII, que se consolida nas primeiras constituições escritas do século XIX, foram concebidos para limitar o poder do Estado, portanto, em uma eficácia vertical. Nós não podemos nos descuidar que nos dias atuais há uma eficácia horizontal, no sentido de projeção dos direitos fundamentais e dos direitos humanos nas relações privadas. No sentido, portanto, que os direitos humanos e os direitos fundamentais também obrigam, impõem aos particulares deveres de proteção, promoção, respeito aos direitos humanos e direitos fundamentais. Mas nós temos uma outra perspectiva, que é uma perspectiva um tanto quanto também negligenciada, pouco falada, pouco refletida. Temos hoje uma rede nacional, internacional, melhor dizendo, que se estuda e se pensa a fraternidade. É um tema que eu sou um curioso, na verdade, mas é um tema que nós temos aqui em Sergipe duas grandes referências em fraternidade, que é o professor Carlos Augusto Alcântara Machado e a professora Clara Machado, que se fala em princípio da fraternidade. E falar em deveres, necessariamente, meu querido amigo Alan, nós temos que falar, antes de tudo, em fraternidade. Veja, a fraternidade, como eu poderia dizer, a fraternidade é um princípio constitucional. Inegavelmente é um princípio constitucional implícito. Se a gente lê, né, a nossa Constituição, ela está aqui nas minhas mãos, do artigo 1º ao artigo 250, lê o texto formal da nossa Constituição, nós não vamos encontrar a palavra fraternidade. A gente vai encontrar o termo fraterno ou fraternidade no preâmbulo, né, que não faz parte, segundo alguns, do texto formal da nossa Constituição, sem força normativa. Mas é inegável que a fraternidade ela se apresenta como um princípio constitucional implícito que encontra sua fonte tanto no preâmbulo, e eu estou com a Constituição aqui, que a Constituição ela fala, o nosso preâmbulo, a Constituição não, o preâmbulo da nossa Constituição fala expressamente na construção de uma sociedade fraterna, e encontramos também a sua origem, a sua fonte também nos objetivos da República Federativa do Brasil, que diz que a Constituição diz, perdão, que é um dos objetivos fundamentais, né, do Brasil, construir uma sociedade livre, justa e solidária. Portanto, é falar em fraternidade. Mas o que é fraternidade? A fraternidade, enquanto princípio constitucional, significa, meu querido amigo Alan, responsabilidade para com os outros. Tem um texto do professor Luiz Fernando Basotto, muito interessante, que ele se refere à fraternidade como um dever de reconhecer o outro como irmão. Veja, reconhecer como irmão aquele que não é, por consanguinidade, um irmão, mas que nós temos um dever de reconhecer o próximo como um igual em dignidade e, portanto, merecedor de igual consideração e respeito profundo. O que significa dizer nas palavras de Basotto
é que nós temos um dever de responsabilidade pelo próximo. Pelo próximo. E avançando um pouco mais no raciocínio, eu diria que o princípio da fraternidade, ele obriga, né, os homens a desenvolver uma atividade que promova o progresso material, espiritual da sociedade e de todos. Eu digo mais, deve promover esse progresso material, espiritual, de modo que todos nós todos nós devemos contribuir de alguma forma para o bem-estar do outro, para o bem-estar da sociedade. Na medida em que a fraternidade não significa apenas não prejudicar o próximo, mas, sobretudo, fazer o bem ao outro. E pensando dessa forma, meu querido amigo Alan, a fraternidade ela se apresenta como um princípio motor do comportamento humano, da ação humana, que nos impõe, portanto, deveres para com a comunidade e para com os outros. A fraternidade funciona como fonte de direitos, como fonte de deveres, de direitos também, mas de deveres. Isso é muito bem trabalhado pela professora Clara Machado. E o princípio da fraternidade, enquanto categoria jurídica, não permite, por exemplo, a gente pensar em um consumo acrítico, em um consumo indiferente ao meio ambiente, por exemplo. Olha aí o nosso dever de consumir, né, conscientemente, de modo a promover a proteção do meio ambiente, garantir a sadia qualidade de vida para as presentes e futuras gerações. Enfim, a fraternidade hoje, ela funciona, isso a professora Clara, na minha modesta opinião, ela está coberta de razão, funciona como fonte de deveres. E falando em sistema interamericano de direitos humanos, nós temos uma declaração pouco refletida, pouco conhecida, inclusive, ressalte-se, que é a Declaração Americana dos Direitos e Deveres do Homem. Direitos e deveres do homem. Claro que é uma mera declaração, não é um tratado internacional, não tem força normativa, mas é um instrumento de soft law que, portanto, pode servir de guia interpretativo, diretriz de atuação dos poderes executivo, legislativo e judiciário, pode servir de guia hermenêutico para a interpretação e aplicação das normas jurídicas, inclusive identificação de deveres fundamentais, enfim. Então, pensar em direitos humanos, nós temos que pensar também, inevitavelmente, em deveres fundamentais para com a sociedade e para com os outros. Isso aí envolve proteção, principalmente, não exclusivamente, mas principalmente, a proteção dos direitos transindividuais, né, aqueles direitos que, quando violados, afetam a esfera, né, de proteção e dignidade de toda uma coletividade e de todos nós indistintamente. Essa é a opinião minha. É uma reflexão maravilhosa que você fez, Augusto. E nós temos que nos aprofundar sobre esse princípio da fraternidade, como juridicizar esse princípio da fraternidade e ele não ser algo apenas no campo da, vamos dizer assim, da questão ética, vamos supor assim, mas uma questão jurídica também. Então foi muito boa essa colocação sua. Se você me permite essa parte, sem querer fugir do tema da nossa live, né? Meu maior professor, o meu melhor professor foi o professor Carlos Augusto Alcântara Machado, né? Foi meu professor de Direito Constitucional na Universidade Federal de Sergipe, a quem eu tenho, inclusive, como paradigma, né, para me comportar como professor dentro da sala de aula. E o professor Carlos Augusto, e eu participo, né, do grupo de pesquisa dele sobre fraternidade, e eu me lembro que há uns 4 anos atrás, e ele dizia que não tem como se obrigar a pessoa a ser fraterna. E aquilo me incomodava, né? Até o ponto que eu disse, olha, veja, se não pode obrigar alguém a ser fraterno, então não é princípio, não é norma jurídica, não é nem princípio, muito menos regra, né? E aí ele para e diz, como é que nós vamos obrigar? Ora, o direito tem o nosso sistema jurídico, em nosso sistema jurídico existem medidas de encorajamento, né, para que as pessoas adotem condutas fraternas. Sanções premiais, incentivos fiscais. E também temos medidas de desencorajamento. Eu até tenho um trabalho escrito sobre isso, recentemente publicado, né, que o direito pode obrigar alguém a ser fraterno e a sanção funciona nessa perspectiva.
né, de você induzir condutas fraternas. Então a gente pensa na fraternidade. Eu tenho esse trabalho com o nosso querido amigo e orientador Molinaro, um trabalho sobre consumo consciente e fraternidade, né? A fraternidade, o consumo consciente, ele não pode ser mais visto como um comportamento voluntário do consumidor preocupado com os direitos humanos, com o meio ambiente, etc. Não. Hoje tem que ser visto o consumo consciente como uma obrigação decorrente da fraternidade, porque consumir acriticamente significa não se preocupar e não se responsabilizar pelo bem-estar do outro, né? Pelo bem-estar da comunidade, sem se preocupar sequer com a existência das futuras gerações. Então, seria um comportamento não fraterno e, portanto, atentatório à Constituição. Agora, querido amigo Alan, a fraternidade, que não é o objeto da nossa live, é um tema ainda que instiga, né? Instiga grandes reflexões, e eu diria que quando a gente fala em defesa dos excluídos, das minorias, é importante falar em fraternidade. De enxergar no outro, seja um preto, um pardo, um homossexual, uma pessoa com deficiência, enfim, enxergar no outro um ser dotado de igual dignidade como nós temos, como nós nos enxergamos. Essa é a regra de ouro que vem lá do cristianismo. Não fazer ao mal, não fazer ao outro aquilo que a gente não quer que faça a nós. Essa é a ideia de fraternidade em linhas gerais. É verdade. Mas vamos voltar ao tema da nossa live. Vamos voltar ao tema, porque o amigo ligou a deveres e ligou ao tema fraternidade com muita sabedoria. Então foi muito bom esse lado. Vamos nos aprofundar sobre esse princípio da fraternidade e o que ele pode ser no campo jurídico, como ele pode ser trabalhado. Mas eu vou seguindo a nossa linha de raciocínio. E também, lembrando a professora que você gosta muito, professora Flávia Pelvisan, e outros autores que trabalham com o tema, ela diz que o sistema interamericano de direitos humanos é o sistema mínimo. Vamos supor, é o mínimo que aí é colocado para que a gente possa seguir. Inclusive, eu lembro que nós estivemos com ela no Rio Grande do Sul, e ela até disse que o Papa tinha pedido a ela que ela, não sei se ainda é juíza da Corte Interamericana, o mandato acabou ou não, e o Papa tinha pedido a ela que interviesse nas questões indígenas, na proteção dos índios que estavam sendo muito sacrificados, os direitos violados aqui, e ela estava nos falando sobre isso. Então, eu quero chamar a atenção, Augusto, para um problema ético, então, dos direitos humanos. Um problema ético que é falado pelo professor português Acosta Douzinas. O professor português diz que tem um enigma, uma charada, que não é resolvida, em todos os tempos não foi resolvida. Uma charada que eu coloco para você e coloco também para os nossos seguidores. Como resolver essa charada? Ele diz que não foi resolvida em termos de direitos humanos, num livro que ele escreveu chamado Fim dos Direitos Humanos, o fim dos direitos humanos. Então, o professor Costa Douzinas, ele diz o seguinte, ele faz essa pergunta, charada, uma pergunta charada. Isso para saber sobre a proteção mínima. Ele diz assim, por que sabemos o que é certo e não fazemos o que é certo? Estou dizendo isso porque nós sabemos o que é certo fazer nos direitos dos índios, certo fazer na proteção ambiental, certo fazer na questão da saúde pública, na questão da educação. Nós sabemos o que é certo, mas não fazemos. Nem esse mínimo que é essa proteção. Então, como resolver essa charada, esse enigma proposto pelo professor Costa Douzinas? Sabemos o que é certo, então fazemos. Na verdade, a gente pode analisar, né, essa colocação do Costa Douzinas a partir de várias perspectivas. Uma perspectiva filosófica, né, a partir mesmo das teorias da justiça. Tem um livro do Michael Sandel, né, Justiça, o que é fazer a coisa certa, enfim. E ele faz análise lá do utilitarismo, do caráter libertário, das teorias comunitárias da teoria de justiça, mas ele pode também ter um olhar a partir do próprio direito. Veja, eu tive a oportunidade, na minha pesquisa de doutoramento,
pesquisar, não foi esse o objeto, mas eu pesquisei também as razões pelas quais levam as pessoas, né, a cumprirem ou descumprirem as normas jurídicas. E os direitos humanos, eles estão cunhados, né, em normas jurídicas que são os tratados internacionais. Meu querido amigo Alan, veja, os motivos são vários. Tem pessoas que cumprem ou descumprem a legislação por motivos egoísticos a partir de um cálculo utilitarista mesmo. Ele vai analisar os benefícios e os riscos do cumprimento ou não cumprimento da legislação. Tem outros que cumprem a legislação por entender que aquilo ali é o certo. Não, eu vou cumprir a lei porque isso é o certo. Outros já cumprem a legislação para obter uma vantagem do ponto de vista social, de ser bem visto com os vizinhos, com os colegas de trabalho, não se diga, fulano é uma pessoa responsável, ele obedece, ele respeita as regras jurídicas. Essa é uma motivação egoística, mas é uma motivação. Já outros cumprem a legislação, enfim, com medo da punição. Né? Com medo da punição. E nesses estudos que eu fiz, nessa pesquisa que eu fiz, os norte-americanos, a maioria dos norte-americanos, cumprem, né, com a legislação e as decisões judiciais, não porque tem medo de sanções, não por uma questão de ser bem visto na comunidade na qual ele está inserido, mas porque confia na legitimidade das instituições políticas e jurídicas do seu país. Então, eu diria que, trazendo isso aqui para o Brasil, que o desafio é enorme, não tem uma solução. Se tivesse uma solução, estaríamos vivendo num país onde teríamos cidades seguras, né, como Copenhague, agora que foi eleita a cidade mais segura do mundo, etc. Mas o que eu posso dizer efetivamente, né, que foi inclusive meu tema de trabalho, uma das formas de você incentivar o cumprimento da legislação, além das sanções premiais, das medidas de encorajamento, é a punição mesmo. A punição por violação da legislação. No caso específico, na minha tese, violação das sentenças da Corte, o não cumprimento das sentenças da Corte Interamericana de Direitos Humanos. Mas essa charada aí, eu diria que é super difícil de ser solucionada, de ser até compreendida. Falando sobre isso, Augusto, você disse sobre sua tese de doutorado, quer dizer que esclareça para os nossos convidados e os nossos seguidores, quer dizer que o juiz que não cumpre as convenções internacionais de direitos humanos ou os tribunais podem ser punidos, na sua perspectiva da sua defesa de tese, que foi louvada pelos doutos, e foi uma das melhores teses da PUC do Rio Grande do Sul, e você defende isso. Então explique como isso é possível, o juiz, ou o desembargador, ou o tribunal, ser punido quando não cumpre. Qual é a demanda? Qual é a ação? Quem é que propõe isso? Porque é uma tese sensível, né, Augusto? Uma tese sensível, porque o Supremo também, ele não admite, ele admite que as convenções, salvo melhor percepção, melhor lembrança, são normas supralegais, eles não estão acima da Constituição. Esse é o problema também. Então, o juiz, os tribunais podem dizer, olha, nós estamos cumprindo a Constituição. E aí eles serão punidos? Vamos lá. Dê um esclarecimento aos nossos seguidores, convidados. Não, o meu amigo Alan, não parto da premissa de que pode haver punição pelo simples descumprimento, né, de dispositivos de tratados internacionais de direitos humanos. Não, a perspectiva abordada foi a responsabilização dos agentes públicos brasileiros por descumprimento das sentenças da Corte Interamericana de Direitos Humanos. Porque funciona assim, quando alguém é vítima de violação de direitos humanos, inicialmente, essa é a regra, uma regra básica de proteção internacional dos direitos humanos, tem que se esgotar a jurisdição interna. Então, se alguém é preso, eu dou sempre exemplo para os meus alunos, eu estou andando na rua e aí a polícia passa e diz, olha, você está preso porque você é feio, né? Você não pode me prender, ser feio ainda não é crime.
né? Embora seja uma coisa horrível, enfim, mas não é crime. Ah, mas não tem nada disso não, está preso. Pronto. Primeiro, antes de se buscar a tutela perante o sistema interamericano de direitos humanos, temos que esgotar a jurisdição interna. Tem que se impetrar o habeas corpus. Imaginemos que isso chega ao Supremo Tribunal Federal e o Supremo entenda que não, que ser feio é um dos piores crimes que existem no Brasil e que a pessoa tem que permanecer presa. Aí sim, eu acesso ao sistema interamericano de direitos humanos, não há acesso direto das vítimas, olha, falando em vítimas, das vítimas de violações de direitos humanos à corte. Primeiro nós temos que acessar a Comissão Interamericana, denunciando a violação de direitos humanos. Vai haver um procedimento, chamada primeira fase, um procedimento perante a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, onde serão analisados os fatos, investigados os fatos. Se a comissão entender que houve violação de direitos humanos, vai expedir um informe, chamado informe preliminar, o primeiro informe, onde vai constar suas conclusões e, se entender que houve violação de direitos humanos, vai fazer recomendações ao Estado brasileiro, e o Estado brasileiro tem 3 meses para cumpri-los. Dentre essas medidas para a solução do caso, estão não só a reparação dos danos morais, materiais, enfim, mas também a garantia do efetivo exercício do direito e as medidas de não repetição. Soltura do preso, reparação dos danos morais e materiais, enfim, e medidas de não repetição que sejam adequadas para o caso. Se o Brasil não cumpre, o caso é submetido à corte, a julgamento perante a Corte Interamericana de Direitos Humanos. Então, abre-se um processo judicial. É um processo judicial, onde o Estado brasileiro vai ser citado, vai se defender, se alegar exceções, as vítimas serão ouvidas, se alegar exceções, haverá réplica, produção de prova, alegações finais, sentença. A sentença proferida pela Corte Interamericana de Direitos Humanos é uma sentença judicial. É uma sentença judicial, proferida por um tribunal jurisdicional internacional, mas um tribunal que exerce função jurisdicional. E o artigo 68 da Convenção Americana diz textualmente que os Estados se comprometem a cumprir as sentenças. O que isso significa dizer? Que as sentenças, como toda e qualquer sentença, inclusive as suas, que você exara no exercício da magistratura trabalhista, elas devem ser cumpridas, elas são vinculantes, elas devem ser cumpridas. Quando o Estado brasileiro não cumpre, a professora Flávia sempre disse isso, há um déficit em relação à efetividade dessas sentenças. Por quê? Porque não há, no âmbito da jurisdição internacional, no âmbito da jurisdição do Sistema Interamericano de Direitos Humanos, um procedimento de execução forçada dessas decisões. De modo que o cumprimento ou não das decisões da Corte Interamericana de Direitos Humanos fica, vamos dizer assim, exclusivas nas mãos, depende exclusivamente da boa vontade dos agentes públicos brasileiros. A minha grande questão, o meu grande problema levantado foi: não cumprir as sentenças da Corte Interamericana de Direitos Humanos constitui infração de improbidade, é ato de improbidade administrativa? Os agentes públicos brasileiros podem ser responsabilizados por ato de improbidade administrativa? A responsabilização, esse foi o grande mote, a responsabilização por ato de improbidade administrativa pode fortalecer o cumprimento das sentenças da Corte? E aí eu cheguei a algumas hipóteses que, enfim, acredito que tenham sido confirmadas, né, após a minha pesquisa. Sim, né, não há liberdade, discricionariedade ao Brasil em cumprir ou não as sentenças da Corte. O cumprimento é obrigatório. O Brasil, a República Federativa do Brasil, enquanto entidade abstrata, ela manifesta a sua vontade através de seus agentes públicos. Logo, quem cumpre ou descumpre efetivamente as sentenças da Corte são os agentes públicos brasileiros. Tá? Isso eu estou fazendo uma síntese, né, da tese. São os agentes públicos brasileiros. E se você olhar para a Lei de Improbidade Administrativa, lá no artigo 11, inciso 2, diz que constitui ato de improbidade administrativa deixar de praticar ato de ofício. O que é ato de ofício? Aquele ato que se insere dentre as atribuições do agente público. Então, o agente público que não cumpre com as sentenças da Corte, naquilo que é da sua atribuição, ele pratica ato de improbidade administrativa, pode ser responsabilizado por isso. E aí vem a questão: e sobre que aspecto ou como pode haver o fortalecimento, vamos dizer dessa forma, do sistema interamericano? De que forma a
responsabilização do agente público brasileiro pode fomentar o cumprimento das cortes. Aí eu resgatei a ideia de sanção. A sanção, ela ficou praticamente esquecida, meu amigo Alan, pela teoria do direito a partir dos anos 60. Muito pela discussão entre Hart e John Austin. Né? Austin defendia um conceito de norma jurídica que incluía necessariamente a punição. Então, norma jurídica seria comando e punição. Hart veio, no seu famoso livro O Conceito de Direito, né, ele diz o seguinte, olha, não, existem normas jurídicas que independem de uma punição. E a partir dessa dicotomia, e principalmente depois do debate entre Hart e Dworkin, a ideia de sanção ficou meio que esquecida. Né? Isso foi retomado muito recentemente por Frederick Schauer, né, no livro dele ainda não traduzido para o português, pelo menos não é do meu conhecimento, The Force of the Law, ou seja, a força do direito, onde ele mostra que a sanção ela exerce uma função de garantia do próprio direito. Por quê? Porque algumas pessoas somente fazem aquilo, principalmente que vão de encontro aos seus interesses privados, quando forçados por um elemento externo. O que seria esse elemento externo? A sanção. E aí eu trabalho com a ideia de uma perspectiva, né, da sanção não só como um ato de punição, mas também como um ato de prevenção ao descumprimento das normas jurídicas. No caso específico, o descumprimento do artigo 68 da Convenção Americana, que diz que as sentenças da Corte devem ser cumpridas. Certo. E onde é que eu encontrei a resposta, vamos dizer, a essa afirmação? Não foi no direito, foi na psicologia. A psicologia nos ensina, nos mostra, melhor dizendo, que todos os seres humanos, desde o primeiro dia de vida ao último dia de vida, as pessoas, os seres humanos aprendem de diversas formas. Uma dessas formas é observando umas às outras. De modo que nós tendemos, é uma tendência, a imitar condutas que geram benefícios e a evitar condutas que geram punições. Deste modo, a sanção, ela serve sim de um fator psicológico que induz condutas. Mas ainda existem crimes, ainda as pessoas continuam violando as normas jurídicas. Claro, foi como eu disse no meio da nossa live. As pessoas cumprem ou descumprem as normas jurídicas por diversos motivos. Mas um dos motivos que leva as pessoas a cumprirem as normas jurídicas é a perspectiva da sanção. De modo que, queiram ou não queiram, a sanção contribui. Ainda que minimamente, mas contribui para a efetividade do direito. De modo que a gente não pode, diante de um cenário de inexistência de execução forçada no âmbito internacional das sentenças da Corte, a gente não pode desprezar a possibilidade, né, de não nos utilizarmos de mais essa arma, né? E aí eu até cito no meu... Vem muito à mente isso, o professor Celso Antônio Bandeira de Mello, onde diz que o direito público é a arma e o escudo do cidadão. O escudo do cidadão para nos proteger do Estado e a arma que nós temos para combater as omissões e as ações ilegais do Estado. Então, o direito público, no caso o direito administrativo sancionador, ele pode ser usado e, se muito bem usado, contribuir para a efetividade das sentenças, meu querido amigo Alan, das sentenças da Corte. É óbvio que um juiz que descumpre, eventualmente, um tratado internacional de direitos humanos, a priori, ele não estaria passível de punição pela perspectiva da improbidade administrativa ou do ilícito penal. Mas descumpriu a sentença da Corte, sim. Penso, inclusive, magistrados, membros do Ministério Público, parlamentares, agentes públicos no gênero, agentes públicos podem ser punidos. Exatamente. Gostei, é bastante elucidativa a sua explicação sobre essa perspectiva de punição. Mas, assim, graças a Deus, Augusto, que eles cumprem. Nós estamos cumprindo na medida do possível o que sai. O Estado tem cumprido, os agentes públicos têm cumprido. As medidas pecuniárias, sim. As medidas pecuniárias, sim. As medidas não pecuniárias, a gente não tem encontrado, a gente não tem visto, por exemplo, eu posso citar o caso Gomes Lund, lá do Araguaia, ainda condenações, né, efetivas dos autores dos crimes contra a humanidade praticados durante o período da ditadura militar. Ao contrário, nós temos uma decisão do Supremo Tribunal Federal que disse que a lei de anistia foi recepcionada, embora acredito que isso vá ser rediscutido
numa ADPF que foi promovida depois da prolação da sentença da Corte, no caso Gomes Lund. Tá? E... Augusto, é certo. Augusto, e uma interessante... Para quem percebe uma violação de direitos humanos, como é que a gente faz para denunciar? Precisa de advogado, a gente entra no site, coloca os documentos, faz uma petição. Qualquer pessoa pode denunciar uma violação dos direitos humanos no sistema, na Comissão Interamericana dos Direitos Humanos e depois da Corte Interamericana dos Direitos Humanos. Como é que a gente faz essa denúncia lá? Bom, vamos lá. As vítimas, elas não têm acesso direto à corte, né? O acesso se dá pela comissão, o acesso se dá à comissão. O artigo 44 da Convenção Americana, ela traz uma função muito importante da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, com uma função quase judicial, que é de analisar petições que contenham denúncias de violações de direitos humanos. Essas petições, elas podem ser apresentadas por qualquer pessoa. Vítimas, representante das vítimas, as vítimas podem estar mortas. Representante das vítimas, terceiros, as pessoas que não tenham sequer um interesse jurídico direto, mas terceiros têm a legitimidade, e principalmente organizações não governamentais. Organizações não governamentais, claro, legalmente reconhecidas em qualquer estado, parte da Convenção Americana, podem levar à Comissão Interamericana essas denúncias de violações de direitos humanos. Esse peticionamento não precisa de advogado, mas, claro, se tiver assistência jurídica, melhor ainda. Pode ser feito pela internet. No site da Comissão Interamericana tem lá casos, submeta um caso. Então você vai fazer o seu cadastro e pode submeter pela via online, pela via eletrônica, um caso à Comissão Interamericana de Direitos Humanos. É claro que a comissão vai receber a sua petição e analisar se preenche ou não os requisitos de admissibilidade. Então, é importante que tenha um auxílio jurídico, ou da Defensoria Pública, ou de um advogado, ou de defensores de direitos humanos, organizações não governamentais que contam com assessoria jurídica, é importante. Ou mesmo procurar o Ministério Público. O Ministério Público pode orientar essas... O Ministério Público não pode submeter o caso à Comissão Interamericana, assim penso eu, mas o Ministério Público pode orientar, né, as vítimas de violações de direitos humanos a como acessar a comissão, ou mesmo promover a interlocução dessas vítimas com organizações não governamentais vocacionadas à proteção dos direitos humanos. O acesso é fácil, meu querido Alan. Agora, claro, como são poucos comissários, são poucos membros, a análise ela demora um pouco, Mas tem a resposta, né, Augusto? Tem a resposta. Resposta, sim. As vítimas participam efetivamente do procedimento, tanto perante a comissão como perante a corte. Quando e pode digitalizar as provas, e pode digitalizar as provas, juntá-las no processo, fazer essa denúncia lá, tudo normal, né? A juntada do processo, porque penso eu até que é imprescindível, porque um dos requisitos de admissibilidade é o prévio esgotamento da jurisdição interna brasileira. Então tem que esgotar a jurisdição brasileira para se acessar, como regra geral, existem algumas exceções, o Sistema Interamericano de Direitos Humanos. Portanto, é importante a demonstração do preenchimento desse requisito. Certo. Augusto, nesses últimos anos, falando agora da nossa área trabalhista, ela foi muito bombardeada por legislações que muitos dizem que houve um retrocesso social de alguns direitos e tudo. Como o Sistema Interamericano dos Direitos Humanos Trabalhistas pode nos ajudar para saber se uma lei está de acordo com essas convenções, com essas declarações? Qual é os trâmites, assim, é o mesmo trâmite? Qual é o passo a passo disso aí? O primeiro passo, veja, é discutir a convencionalidade de eventuais leis brasileiras, né, discutir a compatibilidade das leis brasileiras com os tratados do Sistema Interamericano de Direitos Humanos, mais especificamente, eu poderia citar aqui o Protocolo de São Salvador, que traz direitos trabalhistas. Né? E aí, esgotando a discussão aqui, se acessa a Comissão Interamericana. E foi importante esse ponto que você trouxe, eu acho que a gente está até já para encerrar o tempo, né? Mas eu vou aqui tentar correr. A Corte Interamericana de Direitos Humanos, muito recentemente, mudou a sua
jurisprudência sobre isso, porque, à luz da Convenção Americana, apenas os direitos civis e políticos podiam ser reivindicados perante a Corte. Né? Os direitos econômicos, sociais e culturais, e aí envolvendo os trabalhistas, só por tutela indireta, sempre que, quando houvesse uma violação de um direito civil ou de um direito político. Hoje não, hoje a Corte entende que ela pode analisar diretamente, de modo direto e não mais reflexo ou indireto, casos de violação de direitos econômicos, sociais e culturais. E aí envolve os direitos trabalhistas que estão assegurados lá no Protocolo de São Salvador. Eu não me recordo aqui de cabeça quais direitos trabalhistas estão lá previstos, mas hoje sim eles são diretamente reivindicáveis perante a Corte Interamericana de Direitos Humanos. Maravilha, Augusto. Augusto, fechando aqui a nossa live, agradecemos a presença dos nossos convidados, seguidores. Foi muito maravilhosas as suas reflexões sobre a relação direitos humanos como direito também das vítimas, direitos humanos e democracia, como é importante a democracia para os direitos humanos, respondendo por que os direitos humanos, por que fazer a coisa certa, o que é fazer a coisa certa em direitos humanos, o sistema interamericano dos direitos humanos, como funciona, quais são os requisitos, que é passo a passo, como é fácil fazer. E, ao mesmo tempo, essa contribuição ao debate para que a gente sinta e aprenda mais com esse assunto. Então, eu agradeço de todo o coração a Matra 19, em nome da sua diretoria, agradeço a sua presença, Augusto César, e deixo com você as palavras finais de gratidão e os nossos convidados, aqui agradecendo algumas pessoas que gostaram muito das suas falas, agradecendo as pessoas do Paraná, também de Fortaleza, agradecendo as pessoas, aos nossos amigos aqui de Alagoas e de Sergipe também, Salvador da Bahia, agradecendo muito a todos e deixo com você a palavra final para as considerações finais sobre esse tema. Foi maravilhoso as nossas reflexões hoje. Meu amigo Alan, eu quero agradecer mais uma vez pelo convite, muito honrado, né, de participar desse seu projeto na Amatra. Agradecer não só a você, mas a toda a diretoria da Amatra 19, tá? E dizer que foi um prazer em revê-lo e espero que muito brevemente eu vá a Maceió, essa bela cidade, para que a gente possa, enfim, mantendo o distanciamento necessário, mas que a gente possa se reencontrar, trocar umas boas ideias e aprender um pouco mais com você. Então aqui deixo o meu registro, muito obrigado a todos que participaram. Enfim, foi um prazer e muito produtivo. Eu aprendi também. Eu gostei demais. Eu gostei demais. Um abraço a todos. Um abraço, Augusto. Um abraço, Alan. Obrigado. Um abração. Prazer. Amém. Tchau, tchau. Prazer. Tchau, tchau. Um abraço. Isso aqui.